Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no sábado à noite para pregar um pouquinho a palavra de Deus, para conversar um pouquinho com você, falar um pouco sobre a nossa fé nesses dias tão difíceis, né? E que nós estamos privados aí do convívio com as pessoas que nós amamos, inclusive do convívio na casa de Deus. Quero que você se sinta acolhido. Estou aqui na minha casa, no meu escritório onde eu trabalho. Você também pode participar aqui pelo nosso chat. Tem um chat ao vivo, você pode escrever ali, enfim, fazer a pergunta que você quiser. Eu estou aqui para responder. Enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos começando aqui a nossa exposição. Agora, no dia 20 de março, o Papa Francisco fez uma homilia na Casa Santa Marta, a residência onde ele mora, e ele tocou um ponto principal da nossa fala dessa noite. Ele disse, abre aspas, sei que muitos de vocês na Páscoa vão se confessar para se encontrarem com Deus, mas muitos me diriam hoje, mas padre, onde posso encontrar um sacerdote, um confessor? Porque não podemos sair de casa. Eu quero fazer as pazes com o Senhor. Eu quero que ele me abrace, que meu pai me abrace. Como posso fazer se não encontro sacerdotes? E aí, diz o Papa Francisco, é muito claro, se não encontras um sacerdote para confessar, fale com Deus. Ele é teu pai, e diga a ele a verdade. Senhor, aprontei isso, perdoa-me. E peça perdão a ele de todo o coração com o ato de contrição. O Papa, obviamente, explicou que para que isso seja válido, é necessário, como ensina o catecismo, ter o propósito de se confessar assim que for possível. E conclui o Papa, depois vou me confessar, mas me perdoe agora. Imediatamente voltarás à graça de Deus. Tu mesmo podes aproximar-te, como nos ensina o catecismo, ao perdão de Deus, se não tem à mão um sacerdote. Ora, eu queria partir dessas palavras do Papa Francisco para introduzir o tema dessa noite. Eu estou falando sobre os atos de contrição e especialmente sobre a contrição perfeita, que é uma doutrina tradicional na Igreja Católica, mas que precisa ser bem entendida, né? A palavra contrição vem do latim, conterere, e significa triturar, destroçar, quebrar, esmigalhar, como se faz, por exemplo, com uma pedra, né? Quando ela é esmigalhada. Portanto, o que é a contrição? A contrição é quando nós quebramos o nosso coração. É o quebrantamento da nossa alma diante de Deus. A contrição é esta atitude, né, profunda da nossa alma, de dor, de detestação dos pecados que nós cometemos que causam ofensa a Deus, com o propósito de nos confessarmos e de não voltar a cometer aquele pecado. Portanto, a contrição, ela tem algumas notas essenciais. Em primeiro lugar, é uma dor. Essa dor, né, São José Maria chamava dor de amor, né, para falar da contrição espiritual, né? Essa dor é uma espécie de tristeza, né? É um pesar que nós temos no coração. Como se nós disséssemos, poxa, por que eu fiz isso? Como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Né? Como eu me permiti? É um incômodo interior. Nem sempre é uma dor sentimental, é uma dor moral. Né?
é como de alguém que diz, olha, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Não deveria ter cometido esse erro que eu cometi. E junto com esta dor, vem a detestação do pecado, que é uma parte essencial da contrição. Quer dizer, é mais ou menos assim, quando você faz uma coisa muito ruim, você não gosta nem de lembrar do que você fez. Né? Aquilo, a lembrança, quando vem à sua mente, é afastada imediatamente. Você diz, poxa, não queria ter feito isso, que porcaria, por que eu fui fazer as coisas desse jeito, né? É essa detestação do pecado que é essencial para que haja contrição. Quer dizer, eu não quero, eu abomino, eu rechaço, eu rejeito é, os pecados que eu cometi. Né? Eu não olho para esses pecados com estima, com cumplicidade. Esse é um dos problemas que muitas vezes as pessoas têm. Né? Até na confissão, muitas vezes as pessoas têm um arrependimento muito fraco, formal, que não inclui uma profunda detestação do pecado. Né? Às vezes, é aquela contrição meio que para... aliás, aquela confissão meio que para passar no pedágio, né? Como se alguém fala, olha, eu preciso comungar, então a pessoa confessa, mas o arrependimento não foi trabalhado, ele não foi aprofundado, a pessoa não quer, né? Não quer se arrepender ainda. No fundo, ela, na primeira oportunidade, sente a vontade de recair, né? Então, isso precisa ser trabalhado no nosso coração. Essa contrição, essa dor precisa ser aprofundada para que ela gere uma detestação do pecado. Né? E isso, obviamente, a gente não consegue sem a graça de Deus e sem a meditação. Né? São digamos, essas duas pedras de toque, sobretudo a graça, mas também a meditação é que vão nos fazendo aprofundar aí que o pecado é uma ofensa a Deus. O pecado não é um erro de caligrafia, né? uma pequena falha. O pecado é uma coisa séria. Ele obstaculiza a graça de Deus em minha alma, corta o fluxo da vida divina em mim. Né? O pecado mortal, ele mata a vida de Deus em mim, por isso que ele tem esse nome, mortal, né? Porque é uma espécie de deicídio, eu estou matando Deus na minha alma, porque eu quero um bem criado, eu estou tão apegado àquele bem criado, que eu me volto com toda a gana para aquele bem criado, à margem de Deus, né? Contrariamente a ele, porque eu estou cego por aquele bem. Né? E faz parte da contrição o propósito de confessar-se. Por quê? Porque isso foi estabelecido por nosso Senhor. Nós somos cristãos, nós seguimos o Evangelho. Então, Jesus disse aos apóstolos, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Ou seja, com estas palavras, Cristo não apenas instituiu o sacramento da penitência, mas ele instituiu a obrigação que os batizados têm de se confessarem. Né? Então, isso faz parte dos nossos deveres de cristãos. E é claro que nós precisamos aí nos esforçar, na medida do possível, para nós nos confessarmos, cumprindo todos os atos, os chamados atos do penitente, né? Quer dizer, o exame de consciência, a contrição, o propósito de não pecar, de não reincidir naqueles pecados, né? A confissão, o cumprimento da penitência e também
a ação de graças pela confissão recebida. Ora, só que quando nós falamos da contrição, nós temos algumas modalidades de contrição. E entender essas modalidades, essas, mais do que modalidades, essas intensidades de contrição, nos ajuda a percebermos, inclusive, a grandeza do sacramento da penitência, do sacramento da confissão. Em primeiro lugar, nós temos uma distinção bem importante entre aquilo que nós chamamos de contrição e o que nós chamamos de atrição. O que é a atrição? A atrição é o arrependimento que não é por amor a Deus, é por temor de Deus. Então, a pessoa ela se arrepende porque ela tem medo de ir para o inferno, ela tem medo de fazer alguma coisa errada, né? E a atrição tem duas modalidades. Nós temos a atrição sobrenatural e a atrição natural. A atrição natural, ela não serve para nada, é só o remorso, né? A pessoa que, por exemplo, ela, sei lá, se envergonhou de ter feito uma coisa errada, ela fez algo, né, pisou na bola, ela está se sentindo mal por aquilo, falou aquilo que não queria e ficou magoada com uma pessoa qualquer. Isso é a atrição natural, a atrição humana. Do ponto de vista sobrenatural, ela não serve para muita coisa, porque Deus não entra aí, é apenas o remorso da consciência, né? A palavra remorso significa remorder-se. Então, é a pessoa que fica repisando aquilo porque ela fez uma coisa errada e ela se sente mal, sei lá, brigou com a mãe, ou brigou com não sei quem, e tu fica pensando aquilo, poxa, por que eu fui falar aquilo, por que não sei o quê, por que não sei o que lá, também eu pisei na bola, mas por motivos humanos. Então, essa atrição natural serve para quase nada, né? A atrição sobrenatural é quando nós temos um arrependimento por temor a Deus, porque nós sabemos, somos católicos, somos cristãos, nós sabemos que quem peca, né, quem peca gravemente corre o risco de se danar, né, de ser condenado. Então nós precisamos nos confessar, né? A doutrina da Igreja diz que para a validade da contrição, a atrição sobrenatural já é suficiente, né? Então, por exemplo, a pessoa que não tem virtude, né, ela ainda está pegada ao pecado, ela ainda tem, né, um monte de mazelas lá, um monte de apegamentos ao mal, mas ela, de alguma maneira, ela se arrepende. Ela fala, poxa, eu não queria fazer isso, eu sinto muito de ter feito isso, porque eu sei que eu ofendi a Deus, eu sei que eu corro o risco de me condenar, então eu quero pedir perdão. Essa atrição, porque ela é sobrenatural, porque ela está baseada na fé, ela já é suficiente para a pessoa receber validamente o sacramento da confissão. Ou seja, quando você se confessa com uma atrição sobrenatural, o sacramento da confissão tem virtude, tem poder para apagar o seu pecado. Então, deleta aquele pecado da sua alma. E pela simples virtude do sacramento. Você veja que coisa impressionante é o sacramento da penitência. Por isso que nós precisamos tanto dele. Porque ele, de fato, infunde a graça, porque infunde a graça, perdoa o pecado, e, além disso, dá umas graças a mais para a gente não reincidir naquele pecado. Que são as graças sacramentais, né? Que são muito importantes, e, sobretudo, se nós sabemos aproveitá-las, né? Recebê-las verdadeiramente com fé e tentar frutificá-las através da nossa oração. Ora, só que a contrição é superior a isso. A contrição é o arrependimento por amor a Deus. Então, nós, no nosso coração, porque amamos ao Senhor. Porque nós, de fato, temos paixão por Ele. Então,
nós sentimos, né? A palavra sentir aqui talvez não seja a melhor, mas para você entender, ela pode ser importante, né? Nós sentimos essa dor de ter ofendido o amor da nossa vida, né? Então, pesa-me, Senhor, de vos ter ofendido. Pesa-me. Eu sinto muito. Eu, porque amo o Senhor, não simplesmente porque eu errei, porque eu fiz algo, mas porque eu amo o Senhor, eu, 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 eu sinto muito de ter feito isso. Eu me arrependo, isso me dói, e eu não quero voltar a fazer isso. Essa é a contrição, é o arrependimento por amor a Deus. Ora, só que nós temos a chamada contrição imperfeita e a contrição perfeita. A contrição imperfeita é a contrição de quem simplesmente se arrepende aí de ter agredido o amor divino, de ter sido ingrato com o amor divino, mas de um modo ainda pouco ardente, pouco fervoroso, né? Então aquele cristão, que, por exemplo, ele tem vida sobrenatural, ele reza, ele pecou, né? Talvez até cometeu um pecado grave, infelizmente, né? Então ele diz, Senhor, eu me arrependo de ter pecado, de ter te ofendido, de ter te expulso da minha alma, de ter te enxotado do meu coração. Mas este afeto ainda é frágil, é fraco, né? Ele ainda, de alguma maneira, está, digamos assim, está assim, pouco ardente, pouco fervoroso, né? Ora, a contrição perfeita, ela é ardente, né? Ela é ardente. Então, nós, de fato, nos arrependemos porque nós amamos e aquilo provoca uma grande comoção, digamos assim, da nossa alma, com desejo profundo de não reincidir naquilo que ofende a nosso Senhor. Né? Ora, portanto, tanto a contrição perfeita quanto a imperfeita estão fundadas na caridade. Só que, na caridade, quer dizer, no amor a Deus. A contrição imperfeita num amor a Deus fraco. A contrição perfeita num amor a Deus ardente, fervoroso, intenso, né? Em que, porque nós o amamos intensamente, nós queremos desterrar do nosso coração tudo aquilo que o ofende, todos os nossos pecados, tudo aquilo que, de alguma maneira, diminui a sua glória em nós, né? Ora, a contrição perfeita, ela apaga o pecado mortal. Isso que é importante entender. A contrição perfeita apaga o pecado mortal. É importante saber isso porque muitas vezes nós não vamos ter condições de nos confessar rapidamente. Agora nós estamos numa crise aí, com todo esse confinamento do coronavírus, e podem acontecer situações difíceis, né? Vai que, por exemplo, né, Deus o livre, você fica doente, né? Aí tem que ser internado, aí tem que ser entubado, aí não pode ir lá o padre, não pode entrar ninguém lá, né? A doença é altamente contagiosa, né? Que aconteça uma situação dessa, você fala, meu Deus, e agora? E agora? O que vai acontecer comigo? Pois é, o meio ordinário para apagar o pecado grave é a confissão. E ela sempre é pressuposta por nós. Ou seja, não existe arrependimento com um cristão
que não se queira confessar. Né? Então, a contrição perfeita não é uma alternativa à confissão. Assim como a comunhão espiritual não é uma alternativa para a comunhão. Ou o batismo de desejo não é uma alternativa ao batismo sacramental. Não. A contrição perfeita supõe o desejo de se confessar, mas na impossibilidade de fazê-lo naquele momento, né? Na impossibilidade da gente poder procurar imediatamente um padre, de conseguir, né? Então, o que nós fazemos? Então, nós pedimos a Deus a graça da contrição perfeita, a graça do arrependimento perfeito. Ora, a condição perfeita apaga o pecado mortal, né? Restando a obrigação de confessá-lo na próxima oportunidade, o quanto antes. Né? Isso está presente nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, Deuteronômio 4, 29. Ali buscareis Yahvé vosso Deus, e lhe farás, se com todo o teu coração e com toda a tua alma o buscas. Aliás, ali buscareis a Yahvé vosso Deus, e o acharás, se com todo o teu coração e com toda a tua alma o buscas. Provérbios 8, 17. Amo aos que me amam, e o que me busca, me achará. Quer dizer, não tem possibilidade de você buscar a Deus e não encontrá-lo. Né? Ou o profeta Joel, Joel 2,13. Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, e convertei-vos a Yahvé vosso Deus, que é clemente e misericordioso, lento para a ira, mas grande em sua misericórdia, e se arrepende de castigar. Então, Deus é rápido para perdoar, né? O profeta Joel está dizendo aqui. Deus ele tem pressa de perdoar, ele tem desejo de perdoar, ele é perdoador. Pensa nisso. Ele é perdoador, ele quer perdoar mesmo. Né? Ele tem desejo de perdoar com todo o coração dele. Em Lucas capítulo 7, versículo 47, quando a pecadora lava os pés de Jesus. Em Lucas capítulo 7, versículo 47, quando a pecadora lava os pés de Jesus e amou. Então, portanto, você veja, na medida em que cresce a caridade, cresce a contrição. E na medida em que cresce a contrição, cresce a capacidade de receber o perdão divino. Deus ele perdoa, ele limpa, ele lava, ele apaga os nossos pecados. Né? Isso é doutrina do Concílio de Trento. O Concílio de Trento diz... está na seção 14, capítulo 4. Abre aspas. A contrição perfeita, a contrição que procede do amor de Deus, justifica o homem e reconcilia-o com Deus ainda antes de receber o sacramento da confissão. Condenou os erros de um reformador chamado Wycliffe, que dizia que a confissão não é necessária, basta a contrição perfeita. Então, você veja, a igreja condenou o ensino que diz que a contrição ela não apaga o pecado, e ao mesmo tempo ela condenou o ensino de quem diz que a confissão não é necessária. As duas coisas se requerem. A contrição requer a confissão, o desejo sincero de se confessar. Né? Ou seja, Deus está vendo o teu desejo. Ele sabe, né, que você precisa se confessar, que você quer se confessar, que há um desejo profundo no seu coração de se confessar, mas que talvez você não possa, não haja oportunidade ali. Né? Catecismo Romano, no capítulo, na parte 2, no capítulo 5º, que fala do sacramento da penitência, diz o seguinte: não devem os pastores limitar-se a instruir os fiéis nas verdades necessárias da salvação, mas devem ainda envidar todos os esforços para que eles conformem toda a sua vida com as normas que lhes são prescritas,
Para esse fim, será de muito proveito explicar-lhes com frequência a natureza e a eficácia da contrição. Deus, por vezes, rejeita outros exercícios de piedade, como sejam esmolas aos pobres, jejuns, orações, e outras obras santas e honestas, por culpa das pessoas que as praticam. Mas é certo que a contrição nunca pode deixar de lhe ser agradável e bem aceita. Porquanto diz o profeta: não desprezareis, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Ainda mais, apenas surge a contrição perfeita em nossos corações, Deus logo nos concede o perdão dos pecados, conforme declaram, em outro lugar, as palavras do mesmo profeta. Eu disse: contra mim mesmo confessei ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a malícia do meu pecado. Desta verdade, vemos uma concretização nos 10 leprosos que nosso Senhor enviara aos sacerdotes e que ficaram livres da lepra antes de lá chegarem. Isto nos dá a conhecer que a verdadeira contrição, como vínhamos dizendo, tem a virtude especial de nos conseguir de Deus o perdão imediato de todos os nossos pecados. Para os fiéis, será um poderoso estímulo se os pastores lhes ensinarem uma espécie de método pelo qual possa cada um mover-se à contrição. Nesse sentido, importa exortá-los a que todos examinem a miúde a própria consciência, vendo-se observar os mandamentos de Deus e da Igreja. E quem se reconhecer culpado de alguma transgressão, acuse-se logo a si mesmo. Peça humildemente perdão a Deus. Rogue que lhe conceda o tempo necessário para confessar e satisfazer. Antes de tudo, peça também os auxílios da divina graça para não recair dos mesmos pecados que tanto lhe pesa haver cometido. Em seguida, os pastores farão por incutir nos ânimos dos fiéis um ódio extremo contra o pecado. Olha que palavra forte. Um ódio extremo contra o pecado. Não só pela sua indizível infâmia e torpeza, mas também pelos gravíssimos males e danos que nos acarreta. Com efeito, o pecado subtrai-nos a amizade de Deus, de quem recebemos os maiores bens, e de quem podemos esperar e conseguir outros muito maiores. Sujeita-nos, pelo contrário, à morte eterna, e faz-nos sofrer perpetuamente os mais dolorosos suplícios. Eis o que tínhamos de dizer acerca da contrição. Então, vejam, isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? Preencher a nossa alma do desejo de fazermos muitos atos de contrição. É doutrina da igreja e doutrina dos teólogos que a contrição perfeita, se ela for muito intensa, ela pode apagar não apenas os pecados que nós temos na alma, mas inclusive as penas que nós temos também, inclusive todas, se for muito intensa a contrição. São Tomás diz isso na Suma Teológica. A intensidade da contrição pode ser considerada de duas maneiras. Primeiro, por parte da caridade, que é causa da dor, a qual pode intensificar-se tanto que a contrição conseguinte mereça não só a remoção da culpa, mas também a absolvição de toda pena. Em segundo lugar, pode considerar-se por parte da dor sensível que a vontade excita na contrição. E como, assim considerada, ela mesma é pena, quer dizer, a dor mesma é uma pena, pode intensificar-se tanto que baste para apagar a culpa e a pena. Veja que coisa maravilhosa. Quer dizer, os atos de contrição, quando eles são feitos com fé e com verdadeiro ardor de caridade, eles realmente nos santificam. Ou seja, eles não apenas são o melhor preparo para a confissão, obviamente, né? Quanto maior a nossa contrição. Então, você imagina, se a contrição por si, né, por força da graça de Deus, porque a contrição só pode ser produzida em nós pela graça de Deus, se a contrição ela pode apagar os pecados e as penas pelos pecados, inclusive para nos levar do purgatório. Agora, imagine quando, com uma contrição deste tamanho, nós recebemos a confissão sacramental, com a absolvição do sacerdote. Então, é maravilhoso. Quer dizer, é uma graça potente, como que atravessa a nossa alma, assim, completamente, para
arrancar todos os nódulos do pecado que hajam em nós. Então, a contrição mais a absolvição realmente são um auxílio potente para a nossa alma. Agora, na impossibilidade de receber a absolvição sacramental, a contrição perfeita, ela já é que inclui o desejo de se confessar e o propósito de se confessar, sempre. A gente tem que dizer isso sempre, porque senão as pessoas começam a achar que a confissão é facultativa. Não. É uma lei dada por Cristo, quando instituiu esse sacramento. A contrição, por si mesma, por força da graça divina, ela apaga o pecado e pode apagar até as penas, dada a sua força muito grande. Então, você veja, a condição perfeita, muitas vezes, essa é a chave para a pessoa entrar no céu. Porque, pensa assim, você está no avião, o avião caindo, pá, não vai conseguir ir atrás de um sacerdote, né? Ou no acidente de carro, o carro capotou. Não vai ter tempo de ir atrás do sacerdote. Tem um ataque do coração, aconteceu alguma coisa. Não vai dar tempo. Aí a pessoa diz, poxa, mas e aí? E aí tem a contrição perfeita, meu querido. Se você se arrepender mesmo por amor de Nosso Senhor, no fundo da sua alma, Deus, ele te lava, ele te limpa, e mais, ele tira a pena, ele aumenta a graça na sua alma, ele faz coisas extraordinárias. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Continua São Tomás. Ninguém pode estar certo de que sua contrição seja suficiente para apagar a pena e a culpa. Ninguém pode estar certo disso. Por isso, tem que confessar-se e satisfazer. Ou seja, cumprir a penitência da confissão. Ainda mais quando não há verdadeira contrição, se não leva o nojo. Aliás, se não leva o anelo, o desejo, o propósito de se confessar, né? O qual deve ser posto em ato por virtude do preceito da confissão. A dor da contrição, ainda que seja finita na intensidade, como também é finita a pena devida ao pecado mortal, tem, entretanto, uma virtude infinita pela caridade que a informa. E, neste sentido, pode ter eficácia para apagar a culpa e a pena. Ou seja, vocês vejam que impressionante, né? Quer dizer, a contrição perfeita é realmente um meio de salvação. Muitas almas vão para o céu graças à contrição perfeita, né? Eu me lembro de uma vez ter lido, né, que uma casa estava pegando fogo, uma casa muito grande estava pegando fogo, e durante uma festa, algo assim, e um menino se ajoelhou e começou a pedir a Deus a graça de se arrepender perfeitamente dos seus pecados, a graça da condição perfeita. E aí, esse mesmo menino pediu para as outras pessoas, falou, se ajoelhem, rezem, peçam para Deus a graça da contrição perfeita. E as pessoas começaram a rezar, começaram a pedir a graça do arrependimento perfeito, e morreram em paz dentro daquele lugar. Então, graças à exortação daquele menino, quantas almas não foram para o céu naquele dia? Porque elas se ajoelharam, elas pediram perdão, né? E foram aos pés de Nosso Senhor. A gente pode pensar, assim, que como é uma graça muito especial, a contrição perfeita é difícil, né? Mas não é esta a doutrina da Igreja, e nem a doutrina dos santos. São Tomás diz na Suma contra os Gentios, capítulo 4, livro 4, questão 71. É manifesto que o bem é mais poderoso que o mal, porque o mal não age senão em virtude do bem, como demonstramos anteriormente. Portanto, se a vontade humana se aparta do estado de graça pelo pecado, com maior facilidade pode afastar-se do pecado pela graça. Portanto, a contrição perfeita não é tão difícil de se conseguir assim.
Basta nós pedirmos a graça a Deus, humildemente, né? E pedirmos ao nosso Senhor a graça de nos arrependermos. Ele não vai nos negar essa graça. Era só que faltava, né? Quer dizer, você cometeu um pecado, errou, né? E vai se apresentar diante de Deus e diz: Senhor, me perdoa, me dá a graça de eu me arrepender, e ele vai te negar essa graça. Né? É esse tipo de oração que Deus atende sempre. Né? Inclusive, se você faz essa oração, é porque ele já está te inspirando a fazer essa oração para que ele mesmo possa te atender. Né? Então, não há dúvida de que a contrição perfeita ela realmente é eficaz. Então, veja, nós precisamos, né? Nós precisamos nos exercitar nisso, nos exercitar, melhorar a qualidade da nossa contrição, né? E desejar com toda a intensidade da nossa alma a santidade, né? Em qualquer perigo, em qualquer situação, nessa situação que nós estamos agora e que não está tão fácil assim, buscar o sacerdote, né? Então, ir lá, né? Alguém, mas como é que eu posso fazer isso? Não é tão difícil assim. Mas você pode, por exemplo, ir diante de um crucifixo, ou ter um crucifixo, ou coloca um crucifixo na tela do seu celular, ou imagina um crucifixo. Imagina. Pensa em Jesus morrendo ali na cruz. Né? Pensa em Jesus morrendo na cruz. Se tiver dificuldade de se representar isso, pense em Jesus de um jeito um pouco mais, assim, um pouco mais extenso, através da Via Sacra. Então vai passando as estações da Via Sacra. A Via Sacra é maravilhosa para isso. Né? E vai representando a paixão de Cristo diante dos seus olhos. Vai representando na sua imaginação. Pensa naquele sangue de Cristo. Pensa assim, aquele sangue de Cristo ainda quente caindo em cima de você. E pensa assim, Jesus, foram os meus pecados que te puseram aí. Foram os meus pecados, os pecados que eu cometi, talvez hoje ainda. Foram eles que te crucificaram. E eu amo tanto o Senhor. Apaga os meus pecados que me afastam do Senhor. Que fazem essa barreira entre mim e o Senhor. Apaga os meus pecados. Não quero mais fazer isso de novo. Me dá a graça de não voltar a isso de novo. E fica ali, aos pés da cruz de Cristo, diante de Jesus crucificado, ensanguentado, e aprofunda aquele arrependimento. Né? Porque arrependimento não é... veja, eu já disse isso muitas vezes, né? O arrependimento, a contrição para nós, não é um ato que nós fazemos, depois nós nos esquecemos, como quem, sei lá, tira uma camisa. Né? Não. A contrição é um estilo de vida. Porque mesmo nas coisas boas que nós fazemos, tem tanta imperfeição, tanta desatenção, tanta preguiça, tanta indolência, tanta falta de prontidão para as coisas divinas. Às vezes nós fazemos as coisas certas, mas de um modo errado, de um modo tão imperfeito. Como nós somos falhos, mesmo nas nossas boas obras, há tanta coisa a ser melhorada, há tanta coisa a ser arrependida por nós, né? Então, a conversão é uma maneira de viver, como diz São Paulo, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela conversão do vosso ser. Romanos 12, 2, né? Aquilo é um padrão permanente para nós. E nós precisamos fazer muitos atos de contrição, muitos mesmo, muitos, durante o dia, talvez até depois de uma boa obra que nós fazemos, né?
ali, aquele examezinho. Todos os santos sempre aconselharam a nós fazermos exame de consciência à noite, né? Antes de dormirmos, para fazer o balanço, aquele exame geral, em que nós fazemos o balanço do nosso dia. E a parte mais importante desse exame é a contrição, é o ato de contrição. Né? Mas que não é apenas um ato, que ele se reitera ao longo do dia. Né? Nós voltamos para o Senhor, né? Como um filho pródigo volta. A cada instante nós retificamos, né? Nós vamos voltando. É o que eu digo, o oferecimento de obras é como que a retificação da intenção. A gente começa amanhã, começa o dia apontando a seta para o lugar certo, ou seja, para Deus. Né? Quando nós acordamos de manhã. E o ato de contrição à noite, o exame de consciência e o ato de contrição à noite é o que conserta o final, né? Que ele repara aquela brecha no final. Todas aquelas imperfeições. Fala assim, nossa, mas hoje eu passei o dia inteiro, fiz tanta coisa estranha, tanta coisa imperfeita, às vezes algum pecado que eu fiz, né? Então, é a oportunidade que eu tenho ali para reequilibrar tudo e para terminar bem. Sabe quando a gente termina bem? Às vezes o caminho não foi bom, mas o fim é bom. Né? O fim é bom porque nós consertamos o final com um grande ato de amor, um ato de amor que queimou todas as palhas e os gravetos ali da nossa limitação, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Né? São José Maria dizia, uma boa devoção é um ato de contrição. E ele dizia, faço vários ao longo do dia. Mas por quê? É claro, toda alma que é santa, que ela está unida a Deus, quantas vezes ela não tem que se arrepender ao longo do dia? Até, eu dizia, das coisas boas que nós fazemos, mas com imperfeição. Bom, eu já falei demais, eu quero só te consolar nessa noite. Você diz, poxa, está difícil me confessar, o que eu vou fazer? Poxa, eu não estou conseguindo. Eu tenho o costume de me confessar toda semana. Eu tenho o costume de confessar a cada 15 dias, a cada mês, pelo menos. E, poxa, eu fiz alguma coisa, estou sentindo peso na minha alma. E talvez não é nem um pecado grave, mas a gente que tem hábito de se confessar é assim, né? Antes de nem cometer nada de muito grave, você já quer logo confessar para se munir de graças de Deus e estar ali, né? Diante de nosso Senhor inteiro. Né? Pois é, não se desespere, não se preocupe. Porque Deus está com você. Ele é lento na ira e rápido para ter misericórdia, para perdoar. Ele faz isso rápido. Né? É só você voltar o seu coração para Ele, você se dobrar de verdade e fazer um bom ato de contrição. Eu quero terminar simplesmente rezando com vocês um ato de contrição. Tem muitos mesmo. Mas aqui no Brasil, o que ficou mais conhecido é esse que eu vou rezar agora. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois e porque vos amo sobre todas as coisas, pesa-me de todo o coração de vos ter ofendido. Proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta e afastar-me de todas as ocasiões de vos ofender. Ofereço-vos a minha vida, obras e sofrimentos, em satisfação de todos os meus pecados, e confio na vossa bondade e misericórdia infinitas, que os perdoareis pelos merecimentos do vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte, e me dareis a graça para emendar-me e perseverar em vosso santo serviço até o fim da minha vida. E uma outra versão, um pouco mais curta. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado, e porque vos amo e estimo sobre todas as coisas, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido.
Pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Vamos pedir a graça de Deus para nós sempre andarmos na graça dele, né? Que nunca sejamos encontrados fora da graça de Deus, mas que nosso Senhor possa sempre nos permitir viver sempre unido a Ele. Como dizia um versinho antigo que as crianças recitavam, a Nossa Senhora: ó Virgem Santíssima, vós não permitais que eu viva nem morra em culpas mortais. Em culpas mortais não hei de morrer, que a Virgem Santíssima me há de valer. Me há de valer com sua intercessão, ó Virgem Santíssima, tem de nós compaixão. Uma boa noite e Deus te abençoe.